Gostaria de anunciar aqui já o tema deste painel número 3, que é a experiência de seguros na formatação de novos clausulados. Este é o tema que irá, então, nortear as apresentações deste painel. E eu gostaria de convidar para que venha ao palco, por favor, para atuar como moderadora deste painel, por gentileza. A senhora Kathleen Parolin, por favor, venha ao palco. A Kathleen é superintendente jurídica de sinistros e controle de riscos da Juntos Seguros. Seja bem-vinda, Kathleen. Bem-vinda. Gostaria de convidar também os debatedores, iniciando com o senhor Fábio Gobara. Por favor. Fábio é superintendente de subscrição da Fator Seguradora. Seja bem-vindo também. E convidar o senhor Daniel Sigelman. Eu espero ter acertado Sigelman. Que bom. Seja bem-vindo, Daniel. E convidar a senhora Bárbara Moreira, analista técnica da SUSEP. Por favor, Bárbara queira também vir ao palco. Sejam bem-vindos. Kathleen, então, para moderar os trabalhos, você tem a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada pelos painelistas pela participação, Daniel, Bárbara e Fábio. Acho que a gente vem aqui trazer um pouco da prática que a gente vem experimentando após todas essas regulamentações novas, seja 662, que está falando aí uma norma específica para o seguro-garantia, seja 621, que traz o regulamento para seguro de danos, né? Seja as normativas que falam de vigência e aceitação, como a 642, ou seja, as principais normativas que vêm a impactar o produto de seguro-garantia nos últimos tempos, né? E com isso se abriu um diálogo aí com o mercado, um diálogo ótimo que aconteça, né? E principalmente talvez com os segurados, né? Que vieram buscar muito, através da FENSEG, uma discussão aí de clausulado para se ter os novos produtos atendendo a regulamentação e atendendo a expectativa do segurado e o que também o mercado segurador consegue oferecer, né? Ou seja, um alinhamento aí de expectativa e o que se vai receber desse produto aí com essa cara nova, considerando essas novas normativas, né? A gente tem aí uma despadronização dos produtos, que já foi falado nos painéis aí anteriores, né? E com isso é importante a gente talvez comentar um pouco o que são esses requisitos regulatórios que a 662 traz, né? Existe uma liberdade, mas ainda existe pontos que precisam ser observados aí nas apólices de seguro-garantia. E aí acho que a primeira pergunta vai para a Bárbara, para ela trazer um pouquinho para a gente o que seriam esses requisitos da 662 que vão nortear a estrutura desse produto. Fica à vontade, Bárbara. Gente, bom dia, obrigada pelo convite, pela presença de todos. Acho que esse diálogo é primordial nessa fase do seguro-garantia, que a gente dá uma visão muito grande para os clausulados desenvolvidos em função das exigências e necessidades do segurado. Então, trazendo um pouco do histórico, a gente tinha os planos padronizados. Antes dos planos padronizados, a gente tinha os elementos mínimos. Então, o plano padronizado, na época que ele foi emitido, ele foi uma evolução dos elementos mínimos que tinham umas certas questões. Passado um primeiro momento, a gente viu que o mercado evoluiu, os segurados evoluíram, e o plano padronizado vinha trazendo também muito mais, a gente visualizou que ele vinha trazendo muito mais questionamentos e dúvidas do que uma ajuda, do que um plano padronizado que deveria auxiliar na comercialização. A gente viu, principalmente alinhado à lei de liberdade econômica, a gente viu que era um momento de excluir essa divulgação e tentar fomentar ainda mais o desenvolvimento de novos produtos. Só que, ao mesmo tempo, existe uma preocupação de que esses produtos sejam desenhados da melhor forma possível. Então, a gente traz um pouco o desenvolvimento do novo normativo visou trazer regras mais claras, mais com fácil entendimento, até muito mais algumas regras que não estavam escritas, mas que já eram entendimentos consolidados, mas escrever de forma clara. E, especificamente, para desenvolvimento dos produtos, eu acho dois dispositivos da norma muito importantes, que é o artigo 3º, que fala sobre a vinculação do contrato de seguro com o objeto que está sendo segurado. Isso já era um entendimento no seguro-garantia, mas que não estava disposto em nenhuma regulamentação. Acho que é um dispositivo extremamente importante que a norma traz para deixar claro
que o seguro-garantia é vinculado ao objeto principal. Então, é muito importante, até foi falado em outro painel sobre a análise do objeto principal, a análise da legislação. É muito importante que, para o desenvolvimento dos produtos, seja analisado a legislação que é aplicável àquele objeto que vai ser garantido e os termos, os dispositivos específicos, digamos, no contrato. A gente está falando de contrato. Então, o seguro vai ser, as cláusulas do seguro vão ser desenvolvidas muito em função tanto da legislação de seguro quanto da legislação do objeto principal. Aí a gente traz um pouco da complexidade. A gente não tem, como nos outros seguros, apenas a legislação de seguro sendo aplicável, mas a gente tem que visualizar também a legislação do objeto principal. Então, esse artigo traz muito claramente essa vinculação e essa necessidade de, quando a seguradora for desenvolver o produto, que ela esteja atenta à legislação geral do objeto que vai ser garantido e que essa legislação seja traduzida nas cláusulas de seguro. Em complemento a isso, a gente tem o artigo, se eu não me engano, 21, não lembro o número, mas que trata dos elementos mínimos que devem conter dentro das modalidades. A gente chama de modalidade, é um termo muito comum no seguro-garantia, mas é uma cobertura de seguro. Então, cada tipo de objeto principal vai ter uma modalidade, porque a gente tem uma gama enorme de objetos sendo garantidos. Então, por exemplo, contra um processo judicial vai ter cláusulas extremamente distintas de um seguro-garantia para processo judicial, vai ter cláusulas extremamente distintas de um seguro-garantia para obras ou para prestação de serviço, como foi comentado. Então, cada um desses tipos de objeto principal tem uma modalidade que vai ter cláusulas específicas. E a gente traz nesse artigo, cada modalidade é importante que seja desenvolvida. Por exemplo, a cláusula que vai falar sobre o objetivo do seguro, é importante que ela seja desenvolvida especificamente para aquela modalidade, porque para processo judicial, vai falar que vai ser um seguro-garantia que vai garantir um processo judicial. Para a obra, não. Vai ser um seguro-garantia que vai garantir obra. Então, o objetivo vai mudar em função do tipo de contrato, do tipo de objeto que está sendo garantido. Ao mesmo tempo, os valores que vão ser segurados. Então, quando a gente fala de obra, a gente pode garantir tanto prejuízos quanto multas. Quando a gente fala de uma garantia financeira, eu vou garantir simplesmente o valor que está sendo coberto. Então, uma vez que eu mudo de objeto principal, eu vou mudar de valores garantidos em função da necessidade daquele segurado. E é importante que o clausulado tenha isso muito bem definido. A vigência é a mesma coisa, a expectativa e a caracterização de sinistro também é muito importante que o contrato de seguro traga esses dois mecanismos de forma muito específica. Por exemplo, a expectativa de sinistro numa obra vai ser uma determinada expectativa de sinistro. Talvez num outro tipo de contrato não vai ser a mesma expectativa de sinistro. A ação que vai acontecer, o ato que vai acontecer para caracterizar aquela expectativa de sinistro vai ser diferente de contrato para contrato. Principalmente a caracterização do sinistro é a mesma coisa. E isso tem que estar sempre aderente às características do objeto que está sendo garantido. Então, acho que são esses dois dispositivos da norma que a gente tentou desenvolver para nortear o desenvolvimento de novos produtos, sempre com foco na clareza desse clausulado e na vinculação do contrato de seguro com o objeto que está sendo garantido. Obrigada, Bárbara. Acho que vale a gente comentar que você falou da vinculação do contrato, né, mas a gente também tem na mesma normativa a disposição que a gente pode garantir parte do risco, né, ou fasear, né, e ter essa delimitação. Né? Afinal, o seguro-garantia ele é um seguro e tem uma apólice ali de risco declarado, né, onde você deve colocar a cobertura, deve colocar a exclusão e todos os outros requisitos ali que a gente tem na normativa, né? A Circular 662, né, ela trouxe aí uma facilidade para a gente escrever esse produto, né, simplificando, não tendo mais condição geral, não tendo condição especial que alterava a condição geral e que dificultava aí muito, talvez, a leitura e a compreensão do produto, né? E nesse desenvolvimento e nesses diálogos que a gente vem estabelecendo com os segurados, por exemplo, a gente vem fazendo condições corridas, que a gente chama, né? Ou seja, você faz uma leitura da apólice e você não fica desdizendo nada que estava escrito anteriormente, né? O que facilita o segurado a compreender o que ele está recebendo de produto, né? E as expectativas estarem alinhadas do que a seguradora ali está vendendo e do que o segurado está recebendo, né? Quando eventualmente for fazer ali o acionamento dessa apólice, né? E quando a gente fala dessa despadronização, né, houve essa mudança significativa na regulamentação e que impactou no produto, né?
mas ela também veio acompanhada de algumas premissas que orientaram essa consulta pública, né, que anteveio as normativas aí que hoje a gente tem publicada, né? E dentro dessas premissas, a gente tem assegurar a transparência das operações e a redução de assimetria de informações, né? E na visão dessas premissas que a gente tem, né, e que se elas estão sendo observadas nessas discussões de clausulado que a gente vem tendo com os segurados, né? Gobara, você quer comentar um pouquinho desse cenário que a gente tem nas discussões e considerando essas premissas aí que vieram anteriormente à publicação aí das normativas, especialmente da Circular 662? Com certeza, Kathleen. Bom dia, em primeiro lugar. Bom dia aos meus colegas de painel. Bom dia também a todos que estão acompanhando esse evento. E, sob o risco da gente ser um pouco repetitivo em relação a todos os comentários que a gente teve no nosso primeiro painel, acho que é importante a gente dizer que essa repetição não veio ao acaso. Acho que a SUSEP andou bem nos propósitos que ela consagrou na exposição de motivos da Consulta Pública 24, lá em maio de 2021. Então, assim, a oportunidade que nós, como mercado, estamos tendo de sentar na mesma mesa que o segurado para discutir, não apenas clausulados em si, mas ter entendimento mais profundo daquilo que é o risco que nós estamos nos propondo a garantir, da mesma forma que o segurado tem a oportunidade de saber por que caminho ele vai trilhar diante de um eventual inadimplemento de contrato. Isso tem mostrado muita riqueza. Eu acho que, da forma como vamos indo, a gente vai caminhando por um caminho muito feliz. Falando especificamente sobre aquelas premissas da consulta pública, me chamou muito a atenção, e aí, naturalmente, como representante de seguradora, isso me afetou num primeiro momento, talvez até no elemento emotivo, quando se fala de confiança no nosso produto, né? A transparência das operações de seguro e, mais do que isso, a simetria de informações. O aspecto de assimetria ele é um aspecto que, talvez, desses 3 pontos aqui, ele seja o mais gravoso quando a gente está falando de um seguro que se propõe a garantir cumprimento de obrigações que podem residir aí na casa das centenas de milhões de reais. Especialmente também num país como o nosso, em que existe grande parcela de investimento em obras de infraestrutura pública. Recentemente, eu participei fui convidado para um café da manhã com um escritório de advocacia que representava justamente segurados. Na oportunidade, eram segurados do setor público, é um público diferente desse que está aqui nos acompanhando hoje. E um dos pontos que eles trouxeram para mim foi o seguinte: nós, como segurados, nós, como contratantes, nós, como beneficiários finais de uma apólice de seguro-garantia, a gente sente uma distância muito grande em relação às seguradoras, né? Acho que, dentre vários pontos que a gente discutiu, vários pontos de relevância, esse foi um dos que mais me chamou a atenção. Então, assim, por que é que essa distância existia? Ou, no mínimo, por que essa percepção de distância existia? Então, por mais que eu tenha sido afetado no meu ego como securitário, quando dizem que o nosso produto talvez ele não tenha a credibilidade que ele deveria, a gente deve investigar. No mínimo, há uma percepção que motiva os segurados a entenderem dessa forma. E talvez, um dos grandes incentivadores, um dos grandes combustíveis para que se mantivesse essa distância entre seguradores e segurados era justamente a existência de um clausulado padronizado, né, de condições contratuais padronizadas pela SUSEP. E vejam bem, aqui não é naturalmente uma crítica a esse tipo de disposição. Era assim que o nosso produto funcionava, era assim que o mercado estava habituado a operar. Mas vejam, talvez condições contratuais padronizadas passem para a gente uma falsa sensação de uma solução completa, em si, quando isso não é sempre verdade. E a pior coisa que existe, digo isso como um profissional que já atuou por muito tempo na área de sinistros e hoje atua mais no desenvolvimento de produtos e na área de subscrição, talvez assim, o início da cadeia técnica de vida do produto, o pior momento para você discutir riscos que estariam cobertos ou não, é no momento do sinistro. Ali, a gente não deve estar discutindo isso. A gente deve estar discutindo quantum indenizatório. A gente deve estar discutindo se um determinado evento se encaixa numa das hipóteses ou não. E não tentar discutir a gênese daquilo que era o que a gente devia ter visto lá atrás, que era justamente definir muito bem o âmbito das obrigações a serem garantidas, de forma a evitar esse tipo de discussão lá na frente. Então, Kathleen, eu acho que esse aspecto de
confiança no produto, transparência de operações, tem sido muito favorecido em todos os diálogos que a gente vem estabelecendo já desde o ano passado, né, com os nossos segurados, e eu acho que temos aí bons exemplos para relatar daqui a pouquinho sobre o andamento dessas discussões. Maravilha, Fábio. Eu acho que, considerando esses diálogos aí que a gente vem estabelecendo, né, a gente conseguiu perceber que a circular que trata do seguro-garantia era algo muito visível para os segurados, né? Para eles era compreensível que tinha essa normativa nova, que iria nortear aí a discussão e estruturação aí das condições contratuais aí, da pólice de seguro, né? Mas a gente percebeu que as outras normativas que também devem ser observadas pelas seguradoras quando elaboram ali as suas condições contratuais e os seus produtos, era algo que não era tão claro para os segurados, né? A gente percebia, mas onde está essa disposição que a gente precisa colocar a aceitação dentro da pólice de seguro, né? Isso não me afeta, né? Eu já estou com a pólice emitida na minha mão, por que eu estou falando que como que funciona antes da emissão, né? O prazo que a seguradora tem para se manifestar, se aceita aquele risco ou não, né? Então, a gente percebeu que as outras normativas, às vezes, não estavam tão claras, né? E aí, eu acho que a Bárbara pode comentar um pouquinho para a gente, né, que a gente tem essas outras normativas que se aplicam ao seguro-garantia e que elas precisam ser observadas pela seguradora, né, sobre risco da gente aí não estar seguindo a regulamentação e orientação aí da SUSEP, que é um dever das seguradoras observarem nos seus produtos. Se quiser comentar um pouquinho das outras normativas, fica à vontade, Bárbara. Tá. Então, Catherine, acho que já foi comentado em outros painéis, né? Acho que o Roque até citou as diversas circulares que foram alteradas e que se aplicam também ao seguro-garantia. Então, ao final da 662, tem um artigo que fala que são aplicáveis também os demais dispositivos de seguro de danos. Então, explicando aqui, é bom deixar claro que, quando a gente fala que existem outros normativos, são normativos gerais, mas que não deveriam visar trazer informações inócuas ou irrelevantes para aquele contrato. Então, existe uma motivação para cada uma daquelas cláusulas que estão ali naqueles normativos. E como são normativos gerais de seguro, podem ser que alguns dispositivos se apliquem ou não pela particularidade do seguro-garantia. Então, há de se fazer um trabalho de se verificar de cada uma das legislações o que se aplica, o que não se aplica dentro das características do seguro-garantia. Então, sim, a gente tem a 621, que é a norma geral de danos, a gente tem a 642, que é de elementos mínimos, aceitação. E aí aqui eu trago um pouco mais de uma outra complexidade do seguro-garantia, além da outra legislação que é aplicável, mas é também a figura do tomador. Então, nos seguros seguros gerais, eu tenho só duas partes envolvidas, que é o segurado e a seguradora. Aqui eu tenho uma terceira parte, que é o tomador e contratante do seguro. Então, de fato, quando a gente conversa com os segurados, eles falam a questão da aceitação, falam, mas eu não participo, isso não me interessa, isso não faz parte. Ou então do pagamento do prêmio, da devolução de prêmio, eu não tenho nada a ver com isso. A gente entende isso, mas é um contrato que tem 3 partes envolvidas e, para o tomador, aquelas informações são importantes. A informação da aceitação é importante para ele saber quais são as regras da aceitação, qual é o prazo para ele ter a resposta, a questão do prêmio, o que vai acontecer, se ele paga, como é que ele tem que pagar aquele prêmio. Então, tem uma outra pessoa envolvida naquele contrato que merece receber aquelas informações. Então, existem essa exigência, mas não uma exigência inócua, mas é para dar. É importante que fique claro que as regras vêm. A gente pedir que as regras estejam no contrato é para facilitar o acesso do segurado e do tomador àquelas regras que são aplicadas ao contrato e facilitar que ele exija que o contrato seja aplicável de forma correta. Então, só dando um exemplo também, que eu falei que há que se verificar sobre a aplicação ou não, a gente discutiu bastante em algumas reuniões e teve até consulta do mercado sobre questão de despesa de salvamento e contencioso. Essa é uma cláusula que a gente entende. Bom, antes de eu dar um passo atrás, as seguradoras têm a liberdade e a responsabilidade de desenvolver seus clausulados em função dos normativos. Então, cada seguradora vai desenvolver. A gente fala aqui, quando você pode tirar um dispositivo normativo do contrato, das condições contratuais? Quando aquele dispositivo nunca será aplicado ali.
Quando você tem certeza de que, de acordo com as características daquele contrato de seguro, aquilo não vai ser aplicado. Então, você pode retirar aquilo, porque aquilo é inócuo ali. Então, quando a gente está falando de despesa de salvamento, num contrato de seguro-garantia, que o risco é inadimplência, o que o segurado poderia tomar de ação para evitar que aquele sinistro acontecesse? Ação que gere prejuízo, que gere custo. A gente não visualiza isso acontecendo. Então, é, de fato, uma cláusula que pode ser retirada, que seria uma cláusula inócua. Nesse exemplo, o que o segurado poderia fazer? Aí entra um gancho até de um outro. A expectativa de sinistro faz esse papel. A comunicação da expectativa de sinistro faz o papel de tentar evitar que aquele sinistro se concretize, e não uma ação que vai custar alguma coisa que pode ser solicitado o pagamento pela seguradora. Então, esse é um exemplo de cláusula que está nas condições, nas normas gerais, e que não precisam ser. Outra norma que parece estar bem em discussão é a questão da atualização. A resolução, o termo da resolução 440, que fala especificamente sobre seguros que estão vinculados a outro contrato, ela está 100% aderente ao que a 662 fala. Então, o que a 662 está falando já supre o que a 440 fala. A circular já traz dispositivos um pouco diferentes, mas que normalmente se aplicam ao tomador, que é a questão de atualização de devolução de pagamento de prêmio. Então, às vezes, o segurado fica um pouco restritivo com essa cláusula. E conversando, às vezes, o que a gente precisa pensar é como desenvolver um produto em que fique claro para o segurado qual é a regra para ele e fique claro para o tomador qual é a regra para o tomador. Aí é um desafio, uma questão de criatividade que é importante ser desenvolvido nesse momento para que a gente consiga tanto dar a clareza de todas as regras para todas as partes envolvidas, assim como enxugar, porque também ninguém quer ficar lendo coisas que não são aplicáveis. Então, acho que seria mais ou menos o resumo das regras gerais que eu queria trazer aqui. Maravilha, Bárbara. Posso fazer só um complemento Claro. em relação a isso que a Bárbara trouxe? E, assim, tem sido muito da tônica do dia a dia das seguradoras. Eu acho que do andamento geral das discussões que nós temos tido é a absoluta relevância da SUSEP hoje como esse órgão que vai orientar não apenas os segurados, mas o próprio mercado segurador em relação àquilo que deve ou não, eventualmente, constar de forma expressa nas condições contratuais. A simetria de informação ela é tão verdadeira que ela não opera somente no plano do segurado, não é somente o segurado que às vezes não vai ter a dimensão exata daquilo que vai estar coberto numa pólice. A própria seguradora pode ter as suas questões, ali, os seus vácuos de conhecimento, os seus hiatos técnicos a serem preenchidos. Nesse ponto, a SUSEP tem sido, acho que um grande aliado do mercado nesse vetor de esclarecimentos, tanto para segurados quanto para seguradoras, e meio que uma espécie de fiel da balança desse relacionamento que, no mercado técnico como o nosso, altamente regulado como é de seguros, acho que não poderíamos querer nada mais do que isso da SUSEP. Tem sido bastante prolíferas discussões, justamente por conta da atuação da Bárbara e da equipe da SUSEP. Daniel, gostaria de comentar um pouquinho as suas impressões aí dessas mudanças regulatórias que a gente teve, desse diálogo que a gente está tendo aí com os segurados. Fica à vontade. Agradeço. Ainda bom dia a todos, ainda não almoçamos, né? Agradeço a FENSEG pelo convite, em nome do Ministério da Cidade, Secretaria de Habitação. Vou pedir licença aos meus companheiros e a vocês, que eu vou quebrar um pouco o ritmo, porque eu não sou especialista em seguros, então não poderia contribuir ao debate técnico especializado. Fiquei quase intimidado pela palavra clausulado, quando vi no fim de semana, quando tentei preparar a apresentação, eu falei, clausulado, vou ter que recorrer ao Google, vou ter que recorrer a algum expediente. Então, o que eu posso aqui tentar, talvez, adicionar ao debate, também eu assisti parte dos dois painéis anteriores, acho muito interessante, para mim aprendi bastante. Eu posso um pouco, talvez, trazer a visão da política pública, né? Eu não sou especialista em seguros, mas o meu cargo na administração pública diz que eu, não sei se corretamente, que eu sou especialista em políticas públicas. Tenho alguma experiência nessa matéria, né? E estou tendo agora a oportunidade de trabalhar no Ministério da Cidade, na Secretaria de Habitação, cujo principal programa é o Minha Casa e Minha Vida,
acho que é de domínio público, vocês têm acompanhado o relançamento do programa, né? A gente teve, grosso modo, 3 atos desde o final do ano passado. O primeiro, ainda na transição, quando a gente conseguiu um orçamento substantivo, que nos últimos anos não existia, né? O governo anterior não tinha um orçamento público, Minha Casa Minha Vida, e é um elemento importante do programa. Um segundo ato que foi, acho que tem a ver um pouco com a discussão indiretamente aqui que está circulando, que é a questão da retomada de obras paralisadas. Infelizmente, o Brasil tem um número grande de obras paralisadas e a gente tem feito um esforço grande, né? O ministro tem liderado isso para a gente identificar as obras que estão paradas, os problemas das obras paradas e resolver esses problemas para que elas andem e que a gente possa entregar as habitações para a população. E o terceiro ato foi a edição da medida provisória, né, que já em fevereiro está em tramitação no Congresso Nacional, e ela recria formal juridicamente o programa e traz, obviamente, um conjunto de regras que já estão consolidadas no Minha Casa Minha Vida, porque foi um programa, acho que foi o programa habitacional, acho não, com certeza foi o programa de habitação mais importante da história do Brasil, um dos mais relevantes no mundo. A gente está continuando, né, pegando as lições, experiências, mas continuando introduzindo algumas inovações. Então, no momento, a gente está trabalhando para fazer a regulamentação do programa, assim como a regulamentação citada aqui da SUSEP ou de outros órgãos, detalhada, trabalhosa, mas é muito importante para que o programa dê certo, que a gente cumpra não só a meta que o presidente anunciou de 2 milhões de unidades habitacionais a serem contratadas, mas que a gente consiga fazer a produção da habitação no menor tempo possível, dentro dos recursos que serão assinalados, do custo assinalado, da qualidade que a sociedade merece, da casa, da sua localização, da sua especificação, e que ela tenha uma durabilidade longa, né, que a gente consiga ter custos de manutenção lá na frente muito menores. E o setor de seguros é um dos componentes das inovações que estão presentes na MP, que foi, ela permite explicitamente a contratação de seguros e cita um rol, apenas exemplificativo, de seguros que podem ser contratados. Não que seguros, vocês devem saber melhor que eu, não que seguros não tenham feito parte da história do Minha Casa Minha Vida. Já nós utilizamos, nas diversas linhas do programa, vários tipos de seguros. Acho que tem cases de sucesso, né? Eu conheço um pouco o case do seguro para morte, invalidez e danos físicos para financiamentos de baixa renda, que era um produto que não existia no mercado, né? As seguradoras não ofertavam, e isso era uma das razões que a gente tinha dificuldade de financiar populações de baixa renda com crédito, e a gente conseguiu, inicialmente, com o fundo garantidor, que ele fosse ofertado, e atualmente, ou já há alguns anos, o próprio mercado se constituiu e alcançou a totalidade das operações, mostrando como o potencial que existe da contribuição do setor de seguros para o programa Minha Casa Minha Vida. Então, a gente está, mesmo não conhecendo em detalhe a dinâmica do mercado, sua regulamentação, regras, etc., nós estamos trabalhando do ponto de vista da política pública, para que a gente tenha uma identificação muito clara de todos os riscos, problemas, para que a gente não se repita o processo de paralisação e que a gente faça a melhor política pública possível para a sociedade brasileira ao longo do tempo, né? E com a regulamentação, a gente acha que vai caminhar nessa direção. Nós ainda temos um compromisso nosso mesmo, com não só da melhor implementação desse programa, mas também que a gente consiga perenizar a política habitacional, que a gente consiga manter isso ao longo de vários e vários governos. E para isso, nós vamos trabalhar entre outras linhas de melhora, nessa questão de como a gente identifica risco. Foi mencionado aqui no painel mais cedo, e uma das coisas que eu ia falar mesmo, é que a gente tem um esforço grande para não só ter uma questão de se proteger do risco, da gente conseguir, caso o risco se materialize, ter a compensação financeira, que é o básico lá do seguro, imagino eu, né? Você paga o prêmio para ter um benefício, mas principalmente, como foi mencionado, que a gente consiga reduzir a incidência dos problemas, que a gente
consiga reduzir a materialização dos riscos o máximo possível, e acreditamos que nesse processo temos muito a avançar e vamos implementar, vamos trabalhar nessa direção. Um conjunto, Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal, ele é administrado pelo Ministério das Cidades, mas ele tem uma penca de parceiros, né? A gente tem estados e municípios que são responsáveis pela política habitacional, a gente tem as instituições financeiras federais, que são gestoras do FGTS, dos outros fundos habitacionais, que aportam um programa, que fazem os financiamentos. A gente tem as entidades da sociedade civil que militam na causa habitacional, os próprios, obviamente, os beneficiários do programa, que têm uma série de responsabilidades e são importantes para que as coisas avancem. E, além disso, a gente tem, provavelmente vou estar esquecendo de parceiros, mas a gente tem o próprio setor privado, que tem, ou com as construtoras e também com as seguradoras, que são parceiros nesse programa, e a gente tem a convicção de que, com um processo maior de coordenação e cooperação, também alguém citou, achei interessante no outro painel, a questão da cooperação e da coordenação, para a gente conseguir, no conjunto da sociedade, entregar um programa que dê conta dos desafios habitacionais do Brasil, que a gente consiga reduzir o déficit existente e evitar a formação ou minimizar a formação de novos déficits no futuro. E o seguro garantia vem muito de encontro, né? A gente tem ali o ECTO, né, que prevê ali a seguradora eventualmente entrando no canteiro, né, com uma construtora para conseguir ali finalizar a obra, né, ou eventualmente o pagamento da indenização, se tiver alguma inviabilidade, né, dentro dos limites ali que a gente tem dentro da apólice, né, do LMG ali que a gente tem, o limite máximo que a seguradora ali tem de responsabilidade, depois a gente vai ter ali os aportes do segurado, né, para conseguir finalizar essas obras aí, esse anseio, né, que o segurado tem de ter essas obras entregues, né, e, enfim, né, cumprir aí com o programa e com as políticas públicas que a gente tem, né. Acho que em linha muito com os produtos que a gente vem falando de 662 e toda a influência e toda a regulamentação, ainda que muito mais simples do que era antes, ainda que muito mais objetiva e muito mais clara, né? A gente, do outro lado, tem grandes riscos, né, que já foi mencionado aqui, que é a resolução CNSP 407, que traz uma liberdade maior, né, porque ela traz valores e princípios, né, ela não traz tantos requisitos, né, mas vale comentar que, para se enquadrar, né, nessa resolução, a gente tem 3 possibilidades, né? A primeira é a gente ter um limite de garantia acima de 15 milhões, a gente ter ativos do ano anterior, do exercício anterior, acima de 27 milhões, ou a gente ter o faturamento bruto do exercício anterior acima de 57 milhões, né? E dentro da circular de grandes riscos, a gente precisa ter pessoas jurídicas, né? A gente não tem pessoas físicas, ou seja, a gente tem que ter o segurado, o tomador e a seguradora como PJs negociando aquele clausulado específico, né? E aí a gente ter a aceitação do segurado de uma forma expressa, porque em que pese a gente não precisar fazer o protocolo perante a SUSEP, a gente tem que ter o controle desses clausulados que a gente faz, né? Que as seguradoras elaboram, né? E ter essa aceitação das partes que estão envolvidas ali na elaboração desse clausulado, né? E aqui eu acho que vale a gente comentar um pouco, né? Que essa liberdade que a gente tem e que a gente vê como um ponto muito bom para o mercado, a gente não veio experimentando nessas negociações que a gente teve de elaboração de clausulado com os segurados, né? A maioria optou por seguir no massificado, observar a circular 662 e as demais, mas talvez muito por conta da ação de inconstitucionalidade que foi mencionada aqui, né? Talvez ainda uma insegurança em que pese a normativa estar vigente de não saber qual vai ser o resultado ainda dessa ação de inconstitucionalidade. Em que pese ela trazer grande benefício, porque tira muitos pontos ali que não precisam constar na apólice de requisitos que a 662 e as outras normativas que envolvem produto massificado trazem, porém, a gente ainda não experimentou como mercado efetivamente essas negociações de 407, né? Ou seja, de grandes riscos, né? Gostaria de escutar um pouquinho da Bárbara, do Fábio, do Daniel, né? A experiência que a gente veio tendo, e talvez alguns segurados até estão presentes aqui, de negociação de clausulado, né, que foram feitas na 662. Vocês gostariam de comentar um pouco? Fique à vontade. Se me permitem, eu vou ser o primeiro. Eu devo ser já o 4º ou 5º painelista que vai dizer que a liberdade contratual ela não é simplesmente sentem-se as partes na mesa e discutam da maneira que melhor lhes convier, ignorando qualquer outro normativo que não seja circular 662. Eu acho que o aspecto
de liberdade contratual apregoado pela SUSEP nas consultas públicas que antecederam a publicação da Circular 662, ela é meramente uma via que tem que ser trilhada pelas seguradoras e pelos segurados com boa fé e boa técnica. Então, não me parece que é um trabalho a ser exercido somente por uma equipe de... Isso pelo lado das seguradoras, mas não é somente por uma equipe de produtos, não é somente pelo time, talvez, de análise e subscrição de riscos, não é somente pelo time jurídico. No meu entendimento, estamos falando de várias especialidades que têm que ser agregadas no momento da discussão, justamente para que a gente não tenha o cenário que o Ricardo Ribeiro pintou no painel 1, de estarmos discutindo o que efetivamente está coberto no pior momento da vida do seguro. Da forma como nós temos feito e as experiências que nós temos colhido, o aspecto jurídico e também técnico do entendimento do risco tem sido importante pelo lado do segurado. Quanto mais claros estiverem esses aspectos de lado a lado, mais eficientes as conversas, de forma mais eficiente essas conversas elas vão ser concluídas. E, por último, para permitir a Bárbara e o Daniel também tecerem comentários, o comentário do Diogo Ornelas no primeiro painel também foi muito interessante, no sentido de que essa liberdade contratual ela não é uma novidade que veio com a Circular 662. O espaço de liberdade de negociação entre seguradores e segurados já existia, de forma que as condições contratuais padronizadas não eram uma imposição obrigatória por parte da SUSEP. Por outro lado, faço aqui uma remissão ao meu primeiro comentário, possivelmente a existência dessas condições padronizadas era um desincentivador dessa aproximação. Então, acho que, da forma como tem sido hoje, temos exemplos de melhor andamento, exemplos de um andamento um pouco mais cadenciado das discussões, mas o aspecto de liberdade contratual ele tem sido muito bem aproveitado pelo mercado. Eu acho que eu posso complementar com relação à norma de grandes riscos para trazer a visão do regulador e do como ela se aplica, como ela pode ser aplicada na prática, até dentro dessa uma norma nova, com regramentos muito diferentes do que a gente tinha, com liberdade ampla. Então, mesmo dentro da SUSEP, às vezes a gente conversa e tem que pacificar alguns entendimentos, que uma pessoa entende de uma forma, outra pessoa entende de outra. Então, a gente vê essa necessidade de esclarecer as possibilidades de utilização dessa norma. Então, num primeiro momento, há um entendimento, e é o que essa norma quis trazer. Olha, sentem, dependendo, se o seu risco for muito específico, muito particular, senta com a seguradora, se você tem dentro das características, e discute o seu clausulado. Você não é hipossuficiente, a ideia primordial dela, que são pessoas que não são hipossuficientes, então sente com a seguradora e discuta o seu clausulado de forma ampla. Mas não é só isso. A norma trouxe uma liberdade, inclusive, na questão de negociação em como aplicar e não aplicar as normas. Então, não necessariamente se um contrato primeira coisa, se um contrato se enquadra nas características mencionadas, não obrigatoriamente ele vai ser de grandes riscos. Como eles falam, muitos segurados decidiram não enquadrar em grandes riscos. Então, essa vai ser uma negociação também. Então, é importante que o segurado olhe as normas que são aplicadas ao seguro, aqui, né, falando em seguro-garantia, olhem as normas. Essas normas, elas me protegem, elas são favoráveis a mim, são favoráveis ao funcionamento do seguro ou não? Tem eu quero negociar amplamente ou não? Tem alguma coisa que eu acho que realmente eu não quero? A aceitação, que foi muito discutido, a aceitação não quero que apareça de jeito nenhum, e o tomador também concorda com isso. Ok, então a gente vai para 407 para vocês negociarem. A 407 também, uma vez que se decida enquadrar aquele contrato como grandes riscos, não necessariamente se afasta toda e qualquer norma. Também pode ser negociada quais normas vão ser aplicadas, inclusive quais dispositivos da norma. Então, a liberdade é ampla também nesse sentido. Então, o que a gente fala muito com os segurados também, as seguradoras conhecem o risco, então a gente se preocupa um pouco mais em trazer esse esclarecimento para o segurado, olhe as regras, entenda as regras, e se realmente elas vocês entendem que não cabe, ok, grandes riscos. Se entende que essa norma é aplicável, é interessante, ok, vão massificados, ou então só uma parte. Essa é a liberdade de negociação que a gente espera ver entre segurado e seguradora, e, obviamente, a gente prestando todo o auxílio no que for necessário.
só comentaria na mesma direção dos meus colegas. Assim, do nosso ponto de vista de quem gera política, nós queremos resolver os nossos problemas potenciais e probabilísticos, etc. Isso cabe a gente trabalhar dentro dos nossos processos de trabalho e, certamente, existem outros elementos que podem nos ajudar. Um deles é o mercado de seguro. Claro que quanto mais adaptado tiver o produto do mercado de seguro aos meus problemas específicos, em tese, melhor, né? É o tipo de questão, é o tipo de resposta que a gente precisa, né? Eu imagino que seja mais complexo, tudo que não é padronizado é mais complexo, mais difícil de se conseguir, da parte do governo, da parte do setor privado, inclusive dos vários envolvidos, mas entendo que tem uma janela de oportunidade. Já estou me apropriando um pouco do clausulado e achando que tem o seu valor. Eu acho que muito em linha, e a gente está caminhando para o final aí desse painel, né? A gente teve algumas negociações com alguns segurados que já resultaram em clausulados acordados aí entre as partes, publicados, né? E que já estão aí sendo utilizados pelo mercado tanto para fazer emissão quanto quando o segurado recebe ali as apólices nos termos ali que foi negociado, né? E esse diálogo foi muito bom, foi muito produtivo, levou alguns meses, né? Com alguns segurados ali antes da gente conseguir finalizar as modalidades ali e as condições contratuais, mas foram clausulados muito positivos e as próprias discussões, diálogo foi muito positivo, né? Porque a gente conseguiu compreender qual era a expectativa do segurado, o mercado conseguiu colocar os pontos do que a gente também consegue entregar como mercado dentro do produto, né? Afinal, o conceito de prejuízo sobre custo não mudou, multa para o segurado público como obrigatória não mudou, né? Mas a gente conseguiu entender melhor os anseios, né? E as práticas ali que o segurado tem, que podem influenciar dentro da apólice, e conseguiu chegar em um denominador comum, que funcionou para todo mundo e que hoje já está sendo aí aplicado dentro do mercado, né? Eu acho que, para finalizar, então, é muito importante ter esse diálogo, né? Eu acho que facilita muito, né, a gente conseguir construir um produto efetivo para todo mundo, né? E que seja passível aí de atender ambos os lados, ou, na verdade, os três lados, se a gente colocar aí o tomador também com seus anseios, né? Então, acho que é isso. O diálogo é importante, a gente já está colhendo bons frutos das novas regulamentações e dessa proximidade aí das seguradoras com o segurado e, por que não também dizer, com os tomadores, né? Acho que é isso. Vou abrir para perguntas aí, se alguém quiser fazer pergunta. Assim, eu acho muito interessante que essa abertura que está sendo dada. Então, primeiro, eu parabenizo muito esse evento, porque ele não ficou restrito ao mercado, juntar todos os interessados, né? Porque nós não temos maturidade, aí eu falo nós, né? Eu estou assumindo, né, como uma pessoa de órgão público, e nós não tínhamos esse tipo de maturidade para compor o nosso clausulado. Isso não foi incentivado. E, como algumas pessoas mesmo pontuaram, é uma linguagem muito técnica, com uma regulamentação muito própria. Ninguém fica se debruçando sobre esse tipo de normativos gratuitamente, quando você já tem produtos prontos, você, no máximo, faz algumas exigências no edital e no seu contrato e espera que as partes envolvidas obedeçam aquilo, né? Então, eu acho assim que, para que a gente agora possa ser esse parceiro que desenvolve o clausulado, para que a gente possa ter essa maturidade de colaborar com isso, a gente precisa de um tempo de adaptação para desenvolver essa maturidade e essa capacidade de entender as nossas necessidades e ver se é viável para a seguradora atender aquela necessidade, porque eu posso até saber quais são os meus problemas e a seguradora dizer, olha, vai até aqui eu não posso. Então, eu acho assim que ainda exige muita discussão nesse nível para que a gente chegue realmente a uma composição que atenda à necessidade do setor público, sem necessariamente trazer muitos encargos para a seguradora, assim, acima do que é possível esperar delas, né? Então, assim, eu acho, ouvindo aqui, eu tenho tantas dúvidas sobre seguro, acho que a gente faz muita coisa errada, e eu acho, e aí, desculpe, com respeito, mas eu acho que a gente está participando de uma discussão madura com profissionais, e eu posso me colocar desse jeito, porque não é pessoal.
é a ideia que perpassa, é que a relação com as seguradoras ela não é muito clara. Tem um emaranhado ali que parece que dificulta, é uma linha de transposição de obstáculos que parece que você nunca vai chegar ao seu objetivo. E é tantos percalços que são colocados para que uma administração pública consiga acessar o prêmio que parece que se desiste antes, eu digo, já sei, eu não vou conseguir, eu vou errar alguma coisa nesse caminho, porque eu não tenho essa expertise em saber como me endereçar e como pedir, a quem eu peticiono, como eu faço isso, quem me atende, para quem eu sou encaminhado. Então, assim, o meu pedido aqui é que a gente possa promover mais eventos como esse, que as pessoas interessadas pedindo aí essa aceitação, eu vou aceitar o quê, se eu ainda nem sei o que eu estou, em que mar eu estou navegando? Que a gente possa ter uma maior, vamos dizer assim, paciência para orientar as pessoas que vão usar isso neste novo mundo que se tem. E sobre segurança jurídica, é uma coisa almejada. Todos nós, humanos, queremos segurança não só jurídica, como sobre todos os aspectos da nossa vida. Mas nem sempre será possível. A gente está num novo normativo, a gente está num mundo novo, e a gente precisa envidar todos os esforços intelectuais e da boa-fé, que foi tão decantada aqui, para que a gente realmente consiga sair do outro lado, onde todo mundo ganha, porque não pode ser um ganha e o outro perde. Tem que ser um ganha-ganha para todos, e a sociedade ganha, e nós, como profissionais de todas essas áreas envolvidas, crescemos e amadurecemos, e podemos fazer disso um grande trunfo ou uma grande cilada. Posso só perguntar o seu nome e qual? Elvia do TSE. Perfeito, perfeito. Elvia, o seu comentário ele traduz muito do que nós temos percebido como seguradoras dos nossos segurados, e é uma intranquilidade justamente você ter ali um bolo de papel na mão que ele vai te dizer várias coisas com uma naturalidade e de forma tão direta como se você, Elvia, tivesse o profundo entendimento daquilo que você está interpretando. Quando a gente está falando de um trabalho de desenvolvimento de clausulado, dessas negociações, pode transparecer talvez uma sofisticação técnica, talvez até inalcançável, como se fosse algo de um panteão diferenciado, e na verdade não é. Nosso trabalho como FENSEG também passa por esclarecer, né? É um trabalho também que ele tem um viés educativo. Muito do que nós temos feito, inclusive, não é reinventar a roda do garantia, talvez colocar em termos mais claros. Quer dizer, ou deixarmos de utilizar aquele jargão que ele não faz a diferença crucial na interpretação do clausulado, ou deixar esse jargão muito claro para o nosso público-alvo, para o nosso segurado, de forma que, ao interpretar as apólices que forem emitidas, as coisas estejam mais claras. Mas o seu comentário ele é acurado, ele é perfeito, e existe, sim, uma disposição grande nossa como mercado de seguirmos aí fomentando mais discussões e mais eventos nesse modelo. Muito obrigado pelo seu feedback. Eu acho que eu posso complementar um pouco também, para talvez a gente tenha transparecido aqui que a gente passou a responsabilidade do desenvolvimento do clausulado, tirou da seguradora e passou para o segurado. Não é essa a ideia. Perante a SUSEP, a seguradora ela é responsável pelo desenvolvimento do clausulado dela. O que aconteceu? Acho que são duas coisas. A norma trouxe, como eu falei, essa questão do caráter vinculado. Então, quanto mais o segurado desenvolver e deixar claro o que ele quer daquela garantia, mais fácil a seguradora vai conseguir desenvolver um produto que se adeque perfeitamente. Então, é muito importante que o segurado desenvolva e entenda o que ele quer ter garantido para passar isso para a seguradora. Esse é o ponto focal. A partir disso, alguns segurados já estavam acostumados a trabalhar com seguro-garantia, utilizavam a 477 e entenderam que era importante, era mais fácil, porque eles recebiam muito. E aí, se algum segurado quiser, eu estou entrando na fala do segurado, né? Eles recebiam muito, então era mais fácil analisar um clausulado padronizado como era da 477. Como a 477 caiu, foi revogada,
os segurados decidiram, e eu tento deixar claro, quando a gente da SUSEP tem feito reuniões com alguns segurados, com alguns órgãos públicos, e a gente deixa claro que, como você vai expor para a seguradora o que você quer desse seguro, é uma decisão do órgão. Então, por exemplo, a PGFN ela não desenvolve plano padronizado. Ela tem, a Receita também soltou uma norma recentemente, não é um plano padronizado, é uma norma com artigos falando os elementos mínimos. Então, ele fala como é que tem que ser a vigência, como é que tem que ser o valor, o que tem que ser garantido, como é que é a caracterização do sinistro. São termos específicos que requerem conhecimento, a gente reconhece, e que a gente está aqui no evento e se botando à disposição, a gente conversa com os segurados, recebe consultas. Então, tanto o mercado segurador quanto o órgão regulador está à disposição para fazer esses esclarecimentos, mas a forma que o segurado vai colocar isso, se mediante norma, se mediante plano padronizado, ou até então, se é um segurado que não utiliza muito seguro-garantia, é possível que não faça sentido emitir uma norma, fazer um plano padronizado. Então, vai ser no edital do contrato, vai ser no desenvolvimento do contrato, que é aquela... A coisa que tem que ficar muito clara é que é importante que o segurado entenda como o seguro funciona, e entenda qual o risco que ele quer cobrir e traga a particularidade, porque a expertise do objeto segurado são os segurados que têm. Então, que esse diálogo, o segurado possa trazer a expertise dele perante o risco, perante aquele objeto que está sendo garantido, a seguradora traga também perante o mercado, perante os contratos de seguro, e nós, como órgão regulador, ouvindo tudo isso, consigamos desenvolver as normas que atendam e façam o seguro se desenvolver. Queria fazer uma colocação. Primeiro, agradecer você, Alvia, pelo seu questionamento, pela sua fala eloquente, que apenas corrobora com o modelo desse evento, né? Nós optamos, na verdade, fazer um modelo ainda sob críticas exclusivo para o segurado setor público. Então, aqui nós trouxemos um time de especialistas, advogados, seguradoras e o nosso órgão regulador, mas exatamente para fazer essa ponte, né? E na minha fala inicial, muito porque nós entendemos que nós temos um papel de protagonista nesse mercado a desempenhar, né, como federação, que é fazer essa ponte, essa aproximação com os órgãos públicos. Também faremos outros, nós estávamos falando no intervalo, né, Danilo, certamente faremos outros eventos nesse modelo, mas o mais importante é que a partir desse evento, e nem precisaria ser a partir desse evento, né, mas que aqui nós estamos ratificando que a federação está de portas abertas. Nós não precisamos esperar um próximo evento para estreitar esse diálogo. Nós não precisamos esperar um próximo evento para abrir um diálogo com o TSE, para esclarecer as dúvidas do TSE e, se necessário, envolver a SUSEP para que também esteja dando conforto para vocês. Então, assim, estamos, sim, diante de um tema complexo, mas que eu diria que a SUSEP já caminhou muito bem, já pavimentou o caminho para que a gente possa simplificar. O fato de nós não trabalharmos mais com produtos padronizados já diminui uma carga de complexidade muito grande. E outras normas, obviamente. Então, tem um nível de objetividade maior, tem a máxima disposição do mercado em dialogar, e acho que a gente vai chegar lá. Então, pediria também para os órgãos públicos que nos procurassem, né? Tem alguma dúvida, querem desenvolver o clausulado, e nós temos vários exemplos, né? A ANEEL, por exemplo. A ANEEL tinha algumas situações complexas. A ANEEL, e se me permite, tem representantes aqui, mas nós estamos até entre amigos. Olha, puxa, é tão complexo e nós temos tanta dificuldade na sua linha, né, de executar e tanta barreira que a gente vai abandonar o seguro-garantia. Nós tentamos, dialogamos a partir da 662, a gente conseguiu construir um clausulado que é factível de ser operado pelo mercado e atende aos anseios da ANEEL. O mesmo está sendo feito com a ANP. Então, fica aqui um convite para os demais órgãos que, na prática, a gente já está conseguindo vencer essa barreira e estamos conseguindo, sim, desenvolver a 4 mãos. Né? Não é um produto padronizado, não são as seguradoras impondo nada, o órgão regulador, mas com a participação efetiva dos segurados. Então, essa porta está aberta e fica o convite para todos vocês. Mas, aproveitando que eu estou com a palavra, eu queria fazer uma pergunta para você, Daniel. A gente está acompanhando, participando das discussões do ECTO, do desenvolvimento aí no que diz respeito ao novo programa de habitacional. Eu queria perguntar se dentro dessa evolução, desse pensamento de vocês estão trabalhando também com alguma alteração na matriz de risco, principalmente no que diz respeito aos fornecedores. E antecipo já, para não ficar no fera, a nossa preocupação. Quando vocês abrem a possibilidade, né, e até a prioridade do faixa 1, muito que afastou o mercado do faixa 1 no passado era a qualidade ou a baixa qualidade
por parte das construtoras. Então, hoje, não obstante estamos avançando para um arcabouço muito mais seguro, mais objetivo, o medo, o receio do mercado é que nós desenvolvemos algo que no papel está muito bom, mas devido à baixa qualidade por parte dos construtores, haja ainda uma falta de apetite por parte do mercado. Então, a pergunta que fica, isso está sendo tratado por parte do governo? Acho que o que eu posso dizer é que assim, existe uma preocupação para que todo o programa seja bem executado, né, o que envolve os diferentes aspectos do programa, e a gente quer que quem tem o compromisso entregue o compromisso. Então, nós estamos atentos a esse tipo de questão, né? Nós estamos trabalhando para ter uma habitação melhor, para que ela esteja melhor inserida dentro da cidade, para que ela tenha especificações melhores e que a gente consiga entregar ela em acordo com o que foi contratado. Poxa, o Roque nem viu que eu estava com o microfone na mão, né? Mas eu vou dar o meu depoimento como uma das pessoas que participou, né, do desenvolvimento do novo clausulado pela ANEEL, né, pela equipe da ANEEL para empreendimentos de geração, né? Então, eu endosso várias dos comentários da colega, né, do TSE, mas, não obstante o desafio que foi para a gente, né, construir esses clausulados em tempo bem exíguo, né? Eu estava tentando me lembrar aqui, entre a primeira reunião de trabalho com a FENSEG e a primeira versão do clausulado para garantia de fiel cumprimento, acho que foi alguma coisa em torno de 6 ou 7 semanas. Claro que a gente já tinha um trabalho iniciado pelo grupo de licitações e tudo, a gente não partiu do zero, mas tão logo a gente procurou a FENSEG, né, eu procurei a FENSEG para começar o diálogo, fomos prontamente atendidos em 6 ou 7 reuniões, mais ou menos nesse prazo de 6 a 7 semanas, a gente tinha um novo clausulado que atende muito melhor a ANEEL, tá? E eu imagino também as seguradoras, né? Então, foi um ganha-ganha. É a primeira versão do clausulado padrão, a gente sabe que tem coisas para melhorar, vamos trabalhar para isso, mas, assim, se servir de encorajamento para a colega do TSE, né, a gente está muito melhor hoje do que estava há 6 meses com a 477. Né? Então, eu brinco que a gente é 662 de carteirinha. Né? A gente ainda não se aventurou com a 407, né? Vamos ficar com a 662. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um portfólio em torno de 2.400 apólices, garantias, né? A grande maioria são apólices de seguro-garantia, bota aí 2.000 apólices de seguro-garantia, tanto na parte de geração somente. Tá? Tem um ambiente de contratação livre e o regulado que vem dos leilões, livre qualquer interessado, qualquer empreendedor. E mais ou menos em torno de 14 bilhões, né, de montante aí garantido para essas 2.400 garantias. Né? Então, depois desse depoimento, né, a gente está muito satisfeito com o processo. Né? Uma pergunta rápida. Né? A gente está tão satisfeito com o novo clausulado, né, Bárbara, né, o pessoal das seguradoras, que a gente gostaria de migrar o quanto antes, esse portfólio que a gente tem de 2.000 e poucas apólices, todas para o novo clausulado. A gente pode fazer isso, né, porque esse nosso portfólio tem uma dinâmica de troca de tomador, de alteração de característica técnica do empreendimento e, às vezes, também o cronograma, né, às vezes se estende um pouco e tem que ser renovado. Então, a gente queria aproveitar esses eventos normais, né, e de incentivar, ou talvez, se a gente puder, né, exigir, né, que esses tomadores migrem, né, apresentem um novo seguro-garantia, agora com base no clausulado atual, no clausulado padrão, né, sair da 477. A gente queria o quanto antes migrar, né, sair não ter mais apólices da 477 e ter todas dentro do novo clausulado, ainda como eu comentei, que ele é um clausulado que vai evoluir. A gente pode fazer isso? Vocês têm alguma sugestão, se a gente não puder obrigar, de como incentivar os tomadores a migrarem? Essa é a pergunta. Obrigado. Primeiramente, a gente fica muito feliz que deu certo a negociação de clausulado e que vocês ficaram satisfeitos, né? A FENSEG, o mercado segurador, trabalhou muito junto com vocês para chegar nesse clausulado que vocês já publicaram e estão utilizando. Então, que bom que deu certo. Acho que é uma experiência, um piloto, né, que sirva de inspiração aí para os outros segurados para esse diálogo acontecer.
E, enfim, Bárbara, Govara, se quiserem responder aí a pergunta da ANEEL, fiquem à vontade. Eu acho que, perante as normas, nada impede que você cancele as apólices e emita novas. É importante que você entenda que isso pode trazer complexidade, porque você vai estar quebrando a garantia no meio do risco e emitindo uma nova, ainda alterando regras. Mas é possível. Só chama atenção que isso pode trazer uma complexidade. E aí eu estou falando é possível perante regras, não perante apetite do mercado em fazer isso, né, muito menos do tomador. A outra questão que eu acho que seria mais suave seria aguardar o fim da vigência e, na renovação, fazer essa alteração. Eu acho que é uma questão mais suave, que traz menos complexidade. Mas, perante SUSEP e legislação, é possível tanto cancelamento quanto no momento da renovação. Desculpa, Govara, só para esclarecer Claro. esse ponto, Bárbara, é aproveitar a renovação, que normalmente é um endosso só para estender a vigência, né? E aí fazer algo um pouquinho mais drástico, que seria cancelar aquela apólice e fazer uma nova apólice ou um super endosso que muda toda a apólice de 477 para 662. Né? Uma nova apólice, acho que é mas mais... seria nesse momento, não fazer perfeito. algo abrupto, não. Aí, Ronald, se você me permitir, aí o aspecto técnico operacional de seguradora, não recomendo a via do super endosso, mas aqui, e aí corroborando com a fala da Bárbara, são as seguradoras, elas estariam seguindo aquilo que está sendo determinado pelo segurado no âmbito do contrato. Tá? Então, acho que não me parece que a gente teria nenhum tipo de impedimento técnico também para realizar dessa forma, aproveitando o momento da renovação. Acho que só complementando, a gente também não pode falar sobre a sua relação com o tomador. Então, é importante que você verifique se você pode fazer essa exigência, uma vez estando certo. Maravilha. Acho que a gente vai encerrando esse painel, a gente já avançou um pouco no tempo. Agora acho que é o horário de almoço aí. E obrigada, gente.